Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Continuamos com os nossos estudos, a mágica presença, hoje aula 56, continuamos no capítulo 3. Tema hoje, divino jantar. Vamos ver do que se trata então. Fazendo uma breve revisão da aula anterior. Bem, sabemos que o Sr. Guy Ballard, junto com os jovens, Rex, Nada, os irmãos Rex e Nada e Pérola, estão na Gruta dos Símbolos, ali na Caverna dos Símbolos, em Mount Table. Então, estão conhecendo os laboratórios, aquilo que fica dentro da própria montanha, internamente, ali oculto às vistas humanas, aos curiosos, inacessível a quem não seja convidado pelos mestres de sabedoria. Tudo isso, como já dissemos algumas vezes, parece algo assim fantástico demais, algo como os filmes de ficção, mas tudo isso é real, foi uma experiência vivida por estes, por essas pessoas que foram orientadas pelo mestre ascensionado Saint Germain, e existem muitos outros também que nem sequer são citados, não aparecem, não há registros, mas porque há uma necessidade, não é simplesmente para nós aqui, enquanto encarnados, durante esse processo que nós vivemos de um mergulho na escuridão, nessa indisciplina que nós vivemos, nós simplesmente ficarmos saciando a nossa curiosidade com aquilo que existe além da estrutura humana. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui a possibilidade, a potencialidade de realizar tudo que nós precisamos para alcançarmos a divindade. Então, os ensinamentos eles estão disponíveis, como é o que nós estamos apresentando aqui. Mas quantos se interessam por isso? Porque simplesmente falar assim, bom, para que eu acredite, eu, gostaria ou só vou acreditar, como disse lá, Tomé, na época de Jesus, só vendo, só tocando. Então, felizes aqueles, como ensinou o próprio mestre, que têm a fé, acreditam e não precisam necessariamente vivenciar, ou ter uma prova ali material, porque um dia certamente entraremos em contato com toda essa realidade que parece tão fantástica e para muitos até fantasiosa. Mas muito bem, vamos para a nossa revisão. Então eles estavam ali, o mestre mostrando os laboratórios, os locais, todos os experimentos, e tudo fascinante, tudo realmente assim maravilhoso. E o mestre diz que todos nós estamos capacitados para manifestar a divindade. Ou seja, nós somos estudantes da luz, nós podemos nos colocar como os estudantes da luz. E isso em várias frentes, dentro das mais variadas tradições que a gente puder imaginar. Porque se nós olharmos para o passado, através das grandes filosofias, das tradições primordiais, nós vamos encontrar os mesmos ensinamentos com, claro, muitos deles, infelizmente, revestidos por aquilo que é a personalidade humana. Mas, sim, a essência dos ensinamentos estão em todas as grandes religiões e nós podemos alcançar esse conhecimento, essa liberação, porque somos e podemos ser, sim, se não alcançamos ainda, podemos nos tornar esses estudantes da luz, esses buscadores da consciência da divindade. Então, mas para isso, como diz o mestre, é necessário disciplina, muito esforço, não é uma coisa que simplesmente no dia a dia, dentro da nossa rotina tão fugaz, essa rotina assim que nós acreditamos que estamos aqui, olha, não, a gente veio aqui para, crescer, se desenvolver, ter um bom emprego, construir família, viver dentro de uma sociedade com o maior conforto possível, segurança e, para alguns, quem sabe, por que não, alcançar um poder aí, um poder econômico, um poder
político, seja lá qual for esse tipo de poder. Tudo isso é ilusório, porque um dia nós vamos nos desligar de tudo isso. Então, esse curto período de tempo, que sejam, sabe, quem sabe 100 anos de uma encarnação, onde nós ficamos aí, metade dela, quem sabe, né, ali dentro dessa ideia de que nós estamos realmente desfrutando de muita coisa. E no final a gente vai perceber que tudo isso é muito superficial, isso é muito, vamos dizer assim, sem valor específico, né? Mas, ok, para que a gente alcance essa realização, é necessário sim disciplina, esforço, porque nós estamos presos ainda a essa condição da personalidade, e é por isso que a gente tem que refletir a respeito. Tudo isso acontece pelo poder do pensamento e sentimentos divinos, tá? Então, é através da nossa conexão, da nossa ligação com o nosso pensamento e sentimento divinos, né? Ou seja, pensando através da consciência, nos conectando com essa consciência superior, que nós vamos realmente conseguir alcançar essa realização. Muitos já conseguiram isso, muitos estão nesse caminho, e a gente percebe isso através de grandes personalidades. A gente pode citar, por exemplo, Paramahansa Yogananda, o Ramana Maharshi. A gente pode falar aí sobre Sri Ramakrishna e Blavatsky. Enfim, são nomes que, sabe, assim, se estendem e marcaram, né, por conta exatamente dessa disciplina, dessa determinação, que ficaram conhecidos, são conhecidos como grandes mentes, grandes corações. Os mestres, eles estão aqui para nos ajudar, para ajudar a humanidade. E isso é algo que fica muito claro, porque os mestres não têm nenhum outro interesse de ganho, de troca, não, muito pelo contrário, eles já alcançaram a libertação, eles já estão numa posição, numa condição em que não há necessidade de viver essas ilusões que nós ainda estamos presos, atrelados aqui. Então, eles estão aqui para nos dar essa assistência, e é por isso que essas mensagens, esses ensinamentos ficaram disponíveis e estarão sempre disponíveis para nós. De uma forma, como diz o mestre, simplificada, inclusive, né? A mensagem da luz, ela foi simplificada. Se nós pegarmos um exemplo bem prático aqui, para aqueles que conhecem, né, o caminho do estudante da luz, do buscador, aquele que passa, por exemplo, que passou por uma sociedade teosófica, né, estudou a teosofia, vai perceber a profundidade do que existe ali. Até mesmo se for para o budismo, ou se pegar lá os textos mais antigos, remotos, do yoga, vai perceber tamanha é a profundidade desses textos, dessas citações que grandes sábios trouxeram. Mas os mestres, nessa nova era, nesse alvorecer da nova era, que começou ali mais ou menos em 1930, né, com a dispensação da atividade Eu Sou, pelo Mestre Saint-Germain, isso começou a ser muito simplificado para que a gente pudesse realmente absorver isso. Por isso que essas lições vêm dessa maneira. Então, a partir daí, muita coisa apareceu, muitos mestres, né, ou aqueles que já estavam num processo avançado, conseguiram chegar e nos passar essas informações, registraram de uma maneira bem simplificada também. Ok? Muito bem, então prosseguindo aqui com o Sogai Ballard, com os jovens, né, eles saindo dos laboratórios ali, o mestre, né, já pergunta para as moças, né, para Nada e Pérola, vocês não estão cansadas, né, desses assuntos de tecnologia, de invenções? Porque normalmente esses assuntos são da ordem, né, dos homens, né? Os homens acabam se interessando mais por isso. E o mestre está fazendo essa colocação de uma maneira aqui que parece ser bem proposital, né? Ou seja, para demonstrar ali que, na verdade, as mulheres elas estão muito engajadas, né? Elas estão realmente já lá em 1930, elas já estavam com um olhar diferenciado para aquilo que é essa construção, essa mudança, essa transformação do mundo.
E quando ele faz essa pergunta, a resposta delas é muito objetiva. Estamos maravilhadas com essas lições, estamos encantadas, fascinadas com tudo isso que nós estamos vendo. Não há nada que esteja nos cansando nesse sentido. Então o mestre já sabia disso. Tanto é que nós temos essa prova viva hoje, né, do engajamento das mulheres, se a gente pensar aí, vamos colocar entre aspas, né, a revolução feminina, né, que vem aí se posicionando, se igualando, emparelhando com os homens, com essa sociedade patriarcal que infelizmente se estabeleceu ao longo do tempo. E isso, claro, né, lá atrás, por conta da Igreja Romana, né, a Igreja Católica Romana, que estabeleceu o patriarcado, e antes disso também, óbvio, né, não vamos deixar só o ônus aí com a Igreja Romana. A gente sabe que também no judaísmo isso aconteceu, em outras culturas também. Então isso já vem ali. Mas isso vem mudando, está mudando e com toda certeza vai se tornar algo muito mais suave, muito mais leve por conta daquilo que é a sabedoria, do que são os grandes ensinamentos. Tá? Muito bem. Bom, e aí eles seguem para um outro salão, né? O Sr. Guy Ballard faz uma descrição, como sempre, assim, maravilhosa, né, quando eles chegam num outro salão. Aí o Sr. Guy Ballard diz: as paredes e o teto desse salão eram do mais belo e delicado branco leitoso. O piso estava coberto com um material de cor creme, que parecia lã, com pelo menos 4 centímetros de espessura. Então, que lugar é esse, né? Que decoração. Nós já vimos aí algumas coisas assim que realmente deixam perplexos até, né? Pensar, puxa vida, que lugar é esse? Isso é dentro de uma montanha. A gente não pode esquecer, isso está dentro de uma montanha. Toda essa estrutura, toda essa, sabe, esse aparato, né, de laboratórios, vamos dizer assim, de compartimentos ali, de salões, áreas de convívio, de convivência, é algo fantástico, fabuloso, né? Mas vamos lá, as descrições do Sr. Guy Ballard são sempre realmente assim bem minuciosas, né? E o mestre certamente treinou, né, orientou o Sr. Guy Ballard de uma maneira muito precisa, e ele sabia da capacidade do Sr. Guy Ballard, por isso que nós recebemos os ensinamentos através dele, né? Através dos escritos dele. Bom, aí o mestre indica os quartos, né, que eles foram direcionados, tanto o Sr. Guy Ballard e o Rex, como Nada e Pérola, foram direcionados para quartos distintos, né, cada um ali, as moças foram para um quarto e o Sr. Guy Ballard e o Rex foram para outro quarto para se prepararem para o jantar. Então, iriam tomar um banho, se preparar, enfim. E aí, quando o Sr. Guy Ballard diz que entra no quarto com o Rex e que, quando eles olham para o quarto, era um quarto digno de um palácio, né? Assim, era um aposento de um rei, de uma coisa espetacular. Eles ficam fascinados. Então, como falamos, dentro de uma montanha tudo isso está acontecendo. Então, aí ele faz uma descrição, diz que era de forma circular, nesse quarto, tinha um teto arqueado com acabamento em branco e ouro, mobiliado com 2 belos divãs e uma cadeira colocada ao lado de cada divã, com um longo espelho biselado entre os dois. Olha o lugar onde eles estão, né? Assim, eu acho que poucos, né? Não sei exatamente quem já teve a oportunidade de ver algo similar a isso, mas só de imaginar, realmente a gente fica encantado, né? Fica assim impressionado. Bom, aí então eles vão se preparar lá para o jantar, como o mestre indicou, e eles chegam vamos dizer assim, é uma suíte, né? Então tem lá um banheiro com uma banheira romana. Olha só, eu não sei nem como é que é o formato disso, mas pensando nos filmes que a gente vê, né, das histórias daquela época, né, algo assim deve ser fascinante, né? Uma banheira romana circular, né? E o Sr. Guy diz que a água faiscava e se movia incessantemente, então uma água viva ali. E
certamente não tinha nenhum equipamento ali movimentando essa água, né? Ó, como ele diz, como se estivesse carregada com a essência de vida. Então não é uma hidromassagem como nós conhecemos aqui, é algo muito superior a isso. E aí ele diz, não podíamos determinar de onde vinha a ventilação. Olha só, não tem janelas. E não obstante, em cada quarto que visitamos, o ar estava limpo, né? Cada lugar, cada cômodo que eles passavam, tudo estava limpo, fresco, uma sensação revigorante, impregnado com essência de rosas. Isso é algo realmente assim maravilhoso, né? Bom, então eles, depois desse banho, né, o Sr. Guy Ballard e o Rex, eles perceberam que os corpos deles brilhavam com uma sensação de saúde inigualável, né? Nunca tinham experimentado algo assim. E tinham algumas túnicas ali que eles ficaram dispostas para eles. Então eles se vestiram com essas túnicas e elas não tinham costuras, né? Tecido inteiriço. Não se sabe explicar como, mas... E era feita de um material desconhecido. O Sr. Guy não conseguiu identificar se era algodão, enfim. Aí ele diz, ó, parecido com seda rica e grossa. Parecido, não é que era seda não. Mas extremamente suave, extraordinariamente leve, com bordados em ouro. E aí, depois deles vestirem a sua indumentária, eles vão, né, para o salão e acabam encontrando as moças lá. O Sr. Guy Ballard diz que no salão que eles chegam, o salão tinha algo em torno de 12 por 22 metros, ricamente decorado. Imagina o tamanho desse salão, né? Uma mesa dourada com tampo de cristal, tinha um órgão também, um belíssimo órgão ali, e um piano espetacular. Todos esses instrumentos, todo esse aparato nesse salão, né? Em um dos compartimentos, ali, uma das áreas, né? Dentro dessa montanha, né? De todo esse espaço. E aí o mestre Saint-Germain chega nesse momento com o seu Rei Born. Seu Rei Born, né? Só relembrando, é o pai, né? De Nada e Rex, né? Da moça e do rapaz, dos jovens. E aí o mestre diz, posso ter o prazer de ordenar a refeição para cada um de vocês? Olha a gentileza, olha o cuidado, o carinho do mestre. Como podem ver, meu departamento culinário é invisível para vocês. Entretanto, é muito real e tangível para mim. Então, tudo que o mestre apresenta ali, né, principalmente nesse momento, né, em que ele fala sobre o servir a refeição, né, que essa, vamos dizer assim, que essa recepção aconteça ali para o jantar deles, nada, absolutamente nada é trazido, é disposto por mãos humanas, por mãos visíveis, vamos dizer assim, tudo vem do invisível. Então ele diz, o serviço, né, o departamento de culinária, para eles que estavam lá, chegando ali pela primeira vez, não era visível, mas para o mestre aquilo era bem tangível, né? Um outro nível vibracional, certamente, né? Muito bem, então o mestre nesse momento, todos sentados ali à mesa, então ele faz uma oração, né? E aí ele orienta, inclinemos nossas cabeças em adoração e louvor à magna presença eu sou em cada um de nós. Então, só fazendo uma observação bem simples, um mestre liberto está neste momento reverenciando a presença divina, a presença de Deus em cada um de nós, né? Que existe em nós. Ou seja, está se curvando diante de Deus antes de uma refeição. Então, o quanto fazemos isso? O quanto realmente nós nos colocamos diante da presença divina para qualquer coisa que nós realizemos. É isso que a gente também tem aqui como um chamado, uma atenção, né? Bom, nesse momento, uma taça de cristal cheia com um borbulhante líquido dourado
apareceu na mão direita de cada um? Simplesmente veio do invisível e tinha uma taça de cristal com um líquido dourado ali borbulhante na mão de cada um dos convidados. E aí o mestre diz: a iluminação e felicidade de cada um de vocês e de toda a humanidade. Algo extremamente importante. Iluminação e felicidade, a lucidez da vida para todos, sem exceção. E aí então o jantar começa a acontecer, né? Ou seja, ao beber esse maravilhoso néctar, diz o Sr. Guy Ballard, todos sentimos como o poder acelerador de sua essência doadora de vida se infiltrava através do corpo. Então eles sentiram ali essa energia, né, que estava naquele líquido borbulhante. Bom, nesse momento aparece uma espécie de torta de vegetais, de acordo com o Sr. Guy Ballard diz, junto com um pedaço de bolo de mel que era ligeiramente doce. Esse é o jantar deles, está acontecendo dessa forma. Primeiro uma torta de vegetais, era uma espécie de torta de vegetais. Né? Não dá, o Sr. Guy Ballard nem precisa, né? não coloca como específico, não era, não, ele parece uma torta de vegetais. E tinha um pedaço, uma fatia de bolo de mel que era ligeiramente doce, não era absolutamente doce, era algo suave. A coisa mais maravilhosa que já havíamos provado. Olha que interessante, né? O sabor aí fabuloso, maravilhoso em relação a isso. Algo que não é explicável. E depois disso veio uma salada de frutas. Muito bem. Então, essas delícias, né, de acordo com o Sr. Guy Ballard, é algo assim sensacional. E tem mais, olha só. Chegou algo que parecia sorvete, agradavelmente refrescante, mas não gelado. Olha o detalhe. Acompanhado de uma espécie de bolo dos anjos. O bolo dos anjos é um bolo que parece que é bem tradicional lá na América do Norte. Né? Um bolo confeitado, né? Porém muito mais delicioso que tudo que tenhamos provado no mundo externo. Então, iguarias assim que não podem ser comparadas com aquilo que a gente encontra aqui. Por mais saboroso, por mais, vamos dizer assim, maravilhoso que a gente encontra aqui. Tudo que eles estão experimentando lá realmente é sem igual. Finalmente apareceram taças de cristal cheias com um líquido cremoso e ao bebê-lo uma força se precipitou através de nossos corpos como luz vivente. Né? Então, vamos dizer assim, é como se fosse o fechamento, né, vamos dizer, desse jantar, né, que eles estão ali apreciando, e esse líquido, né, que eles tomaram no final trouxe, né, essa energia, né, essa força vivaz, né, tomando conta dos corpos ali, deixando todo mundo realmente assim com uma sensação de grande elevação. E algo que a gente tem que chamar atenção também, importante. Observemos aqui que tudo aquilo que foi servido dentro desse jantar, em nada, em momento algum, cita qualquer referência a sacrifício animal. O que eu estou querendo dizer é, sim, esse jantar, né, ou tudo aquilo que vem através da divindade, não consta, não é necessário nenhum tipo de sacrifício de nenhum outro ser, de nenhum ser vivo, para que seja possível e necessário, né, suprir a necessidade da vida. Então, é importante que a gente destaque isso, porque o mestre Saint Germain ele faz vários alertas sobre isso nos ensinamentos dele, porque não há essa necessidade de nós nos alimentarmos de outros seres, né? Ou seja, a alimentação carnívora, animal, por mais que a medicina aponte para esse sentido. O mestre é bem enfático nisso, assim como outros também, que não há essa necessidade. Então, isso é só um registro para a gente ter aqui, através do que são os ensinamentos da sabedoria, né, do universo que vem através dos mestres. Muito bem. Então,
Aí o Sr. Gabriel diz, olha, à medida que cada prato terminava, a baixela vazia, né, aquilo que vinha comportando os alimentos ali, simplesmente desaparecia. Então, o serviço invisível, como o mestre falou. Nenhum de nós havia participado de algo tão delicioso, nutritivo e satisfatório quanto este maravilhoso jantar que nosso amado Saint Germain havia produzido para nós, diretamente da onipresente substância universal. Algo sem igual. Um jantar que não dá para comparar com nada, certamente, do que a gente conseguiu ver até hoje, né? E o mestre diz o seguinte: meus amados filhos, cada um de vocês tem esta mesma poderosa presença eu sou. Tá aqui o mestre insistindo, apontando o ser divino mestre e o poder onipotente de Deus dentro de si para fazer todas essas coisas. A gente lembra mais uma vez a fala do amado mestre Jesus: as coisas que eu faço, vocês também poderão fazer e até mais. Só que, claro, isso foi distorcido, né, através dos tempos, pela personalidade humana, levando Jesus para um patamar em que nós não conseguimos fazer as mesmas coisas. E o mestre está dizendo aqui, sim, nós podemos fazer tudo isso que o mestre está ali apresentando. Vocês podem produzir tudo o que requeiram diretamente do suprimento universal, não importa o que a gente pense, desde que isso, obviamente, seja para uma realização do todo, não simplesmente egóica, né, através da personalidade. Tem essa diferença, por quê? Porque a substância universal ela não pode ser utilizada e não será utilizada para fins egoístas. Se vocês assim o desejarem, também poderão, em curto prazo, dirigir esta magna energia, que é a energia de Deus, para fazer isto que agora vocês denominam grandes milagres. Está aí mais uma vez, né, também alinhado com aquilo que foi a citação do amado Mestre Jesus, que promoveu grandes milagres, maravilhas, que, né, não conseguimos explicar, pelo menos através das vias convencionais, e sim, através da sabedoria, a gente tem todas as respostas. Aqui, Mestre Jesus, né, como citamos, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Está lá em João, né, capítulo 14, versículo 12. Então, como diz o mestre, toda a humanidade pode aprender a fazer isso, bastando tão somente desejá-lo. Isso é a nossa capacidade, essa é o nosso poder enquanto filhos de Deus. E aí o mestre diz, não há nada no universo que se oponha ao que vocês desejam, contanto que não seja para prejudicar outro filho de Deus. Nós não conseguiremos realizar qualquer coisa através dessa força poderosa do universo se estivermos em contrariedade com as leis divinas. Por isso que, se vamos promover algo para o bem da totalidade, ou seja, para realmente estabelecer, se manter dentro do equilíbrio das leis de Deus, então, ok, com certeza nós vamos ter essa facilidade, essa potencialidade para poder aplicar isso. Do contrário, nós vamos estancar, nós vamos chegar até um determinado ponto e dali nós não passamos. Isso é uma grande realidade. E ele diz, requer muito menos energia e é muito mais fácil produzir tudo o que se deseja diretamente da sempre pura substância universal. Então a gente não utiliza mais energia, né? Ou seja, muito menos esforço se a gente trouxer a pura substância universal para realizar aquilo que a gente queira. Diferente, olha só, do que passar pelo processo da natureza de crescimento, uma vez que se saiba como fazê-lo. Então, quando nós falamos sobre o processo que existe na natureza aqui, que é algo fantástico, fabuloso, que nós nos admiramos tanto, isso é só um processo primário, muito ainda chamaríamos assim, bastante aquém daquilo que vem a ser esse poder da força universal, utilizando a substância universal. Então aqui nós temos um esforço e um gasto de energia tremendo para conseguir alcançar, vamos dizer assim, o crescimento de uma planta, determinadas realizações que nós promovemos aqui através do que nós pensamos e sentimos, né? Agora, quando se trata dessa aplicação através da
pura substância universal, diretamente da substância universal, então nós estamos lidando através da consciência, e essa consciência é a mesma que os mestres utilizam, que o amado Mestre Jesus utilizou e continua utilizando, obviamente, para realizar absolutamente tudo aquilo que nós conhecemos e chamamos de milagres, de coisas fantásticas. E isso nada mais é do que a nossa capacidade, ok? Muito bem, então encerramos a nossa aula de hoje, que fique aí para reflexão, para que a gente possa ter como base, né, esse maravilhoso jantar que nós acompanhamos e que com certeza nos traz aí referências fabulosas, né, para a gente poder fazer as nossas meditações. Então, até a próxima aula, gratidão pela oportunidade, muita saúde, paz, luz e sabedoria, sempre. Bênçãos!